Nossa, aqui também. Ó, outra coisa que eu também vou ressaltar para vocês, oitavo ano. Essa é a terceira aula do terceiro bimestre e eu já fiz a prova mensal de vocês e ela é feita em cima das 3 primeiras aulas do terceiro bimestre, tá? Então, tudo que está na prova eu comentei nas 2 aulas passadas e comentarei nessa aula de hoje. A partir da semana que vem, o conteúdo não cai na prova mensal, vai cair na outra prova que vai ser realizada no final do bimestre, beleza? Pessoal, ó, aqui ó, eu estou disponibilizando para vocês, o slide aí está aparecendo, os temas da aula de hoje. Nós temos meia hora, só que é o suficiente, não é nada de muito complicado. O mais complicado é o Haiti. Essa questão do Haiti aí eu vou dar uma base melhor para vocês da história do Haiti, que eu quero que vocês entendam um pouco a fundo do porquê o Haiti é um país problemático. A questão natural relativa aos furacões e aos terremotos, elas influenciam muito no que acontece na ilha do Haiti. Só que as questões humanas, elas também são de grande importância. Eu vou mostrar aqui hoje para vocês quais são as questões humanas que tornaram o Haiti um país tão pobre e miserável. O mais pobre e o mais miserável de toda a América, tá? É o país mais pobre e mais miserável do nosso continente. Aqui é a bandeira do Haiti, tá? Essa daqui é a bandeira do país. Toda bandeira carrega um simbolismo. A palmeira é uma árvore nativa da região. Aqueles carrinhos ali, aqueles canhões, aquelas lanças são relativas ao domínio colonial francês e espanhol também. Então, tudo isso aqui é uma base da história do país, pessoal. Toda bandeira carrega simbolismos históricos. Não tem necessidade de escrever nada aqui. Só que quem quiser copiar no caderno, tá? Quem quiser tirar um print, quem se interessar pela história do Haiti, então pode fazer. Caso contrário, acredito que não seja necessário. E se porventura eu cobrar na prova, novamente que fique registrado. Está nos 3 primeiros slides do terceiro bimestre. É o seguinte, ó, a Espanha chegou na América, e como eu mostrei para vocês na última aula, acho que eu não mostrei, né? Nessa aqui que eu vou mostrar. Esqueci disso. Ah, beleza, ó. A Espanha chegou na América, pessoal. Aí o que acontece? Eles começaram a avançar no continente, e a ilha onde estava Haiti, eu comentei isso na última aula, né? A ilha de Espanhola. Exatamente. A Espanha chegou em Espanhola, que é a grande ilha onde está Haiti e São Domingo. E, meu Deus, República Dominicana. Chegou na ilha lá, eles começaram a avançar em direção ao continente e começaram a perder o interesse na ilha, pessoal, porque tinha tantos lugares para explorar, tantos recursos minerais para serem roubados pelos espanhóis, que a primeira ilha, a ilha de Espanhola, ela começou a perder atenção e os espanhóis, obviamente, se interessaram em explorar e não em se manter apenas naquela pequena ilha. Aí o que acontece? A Espanha começou a sair de Espanhola e a França começou a explorar os oceanos também. Até aquele presente momento, era apenas Portugal e Espanha que estavam explorando os oceanos. Aí a França também começou a explorar, e a França chegou na mesma ilha onde os espanhóis chegaram há alguns anos. Pois bem, a França viu que tinha essa carência de investimento, essa carência de controle dos espanhóis na ilha de Espanhola, e o que eles começaram a fazer? Começaram a, de fato, se estabelecer com seus comerciantes, com agricultores, com demais pessoas ligadas à marinha francesa. Qual que é o resultado disso? A Espanha perdeu interesse em Espanhola e a França começou a ganhar interesse em Espanhola. Conforme o tempo passou, acabou que a ilha foi dividida ao meio entre esses 2 países, tá? Aí aqui eu estou mostrando para vocês, ó, Espanhola, que é a grande ilha, e exatamente onde corta essa linha vermelha é onde a França e a Espanha fizeram um acordo para separar a ilha. A França, ela ficou com a parte da esquerda e a Espanha ficou com a parte da direita. Olha só, aquilo que eu destaquei na última aula, essa parte branca no meio do mapa é uma cadeia montanhosa. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa parte em específico não tem como plantar nada. Até tem, pessoal, só que há 500 anos era muito complicado você, de fato, investir em alguma tecnologia, em mão de obra escrava, e quebrar com as próprias mãos, com marretas, até com canhões, era uma coisa complicada e cara. Então a Espanha... Professor, com essa foto aqui, a Espanha se deu muito bem comparada à França, porque a França, a maior parte do território dela é de montanhas, e da Espanha também, só que tem mais espaços que não estão com tanta montanha. Exatamente. Nessa parte montanhosa,
era muito complicado plantar a cana-de-açúcar, que era a principal matéria-prima daquela época, feita por pessoas, né, a agricultura, setor primário. A Espanha ficou com a parte que tinha áreas que poderiam ser utilizadas para plantação, essas planícies mais verdes aí, ó, do extremo lado direito, era tudo uma área plana, com uma terra boa, e dessa forma a Espanha podia produzir muita cana-de-açúcar. A França ficou com a parte mais pobre, a parte mais rochosa, a parte mais difícil de ser utilizada para todos os tipos de coisas, pessoal. Esse acordo foi firmado justamente porque a Espanha não queria entrar em guerra com a França, tinha muita terra, eles não estavam utilizando tudo, então não havia necessidade de por pouca coisa, né? Acabaram cedendo essa parte da esquerda para a França e a Espanha ficou ainda com a parte da direita. Toda a ilha espanhola era dedicada para apenas uma coisa, o 8º ano, plantar cana-de-açúcar. Aí o que acontece? Ó, essa parte é uma parte legal, uma parte interessante, e eu não vou comentar mais porque, enfim, é muito tempo, só que é uma parte que eu gosto muito da história, tá? A história da humanidade. Essa época onde a Espanha, a França, até mesmo a Inglaterra, Portugal começaram a avançar no continente americano, começaram a expandir as suas terras, fazer mais colônias, ela causou muitos movimentos de barcos carregando ouro, prata, madeira, animais, cana-de-açúcar, enfim. Todo tipo de matéria-prima valiosa e importante era transportada por esses navios, pessoal. Quando você tem um tráfego muito grande de uma mercadoria valiosa, isso até o presente momento acontece, tá? No século XXI isso ainda acontece, só que é bem mais complicado porque hoje em dia tem mais tecnologia. Quando tem muita coisa valiosa sendo comercializada, você acaba atraindo a atenção de criminosos. E naquela época, no meio do Oceano Atlântico, no meio do Caribe, surgiram os piratas. Tá? Então aí, ó, eu destaquei de amarelo para vocês, de 1650 a 1730, é um momento da história conhecido como a Era de Ouro da Pirataria, que é quando todo o mar do Caribe, tá? Tanto é que tem um filme, né, dos Piratas do Caribe, o Oceano Atlântico, até mesmo o Oceano Pacífico, ele foi, de fato, tomado por piratas, organizações criminosas de pessoas que tinham vários navios, saqueavam, matavam, destruíam tudo para roubar as mercadorias que estavam sendo transportadas. É nesse momento, pessoal, que surgem essas figuras históricas que são reais, tá? Como o Barba Negra, o Edward Drake, o Morgan, o Bartolomeu, todos foram piratas reais que causaram muita destruição no Oceano Atlântico e no Mar do Caribe. Todos eles saqueavam e roubavam navios para pegar o que eles encontravam. Qual foi o grande X da questão aqui, tá? Os piratas, eles conseguiram, de fato, dominar muito território, eles conseguiram, de fato, ó, chegou um momento em que toda a ilha espanhola, praticamente, virou um refúgio de piratas. Só que como a França, a Espanha, até mesmo Portugal, a Inglaterra, a Holanda, ficaram cansados desses piratas destruindo tudo, roubando tudo, todo mundo se uniu e todo mundo começou a contra-atacar os piratas. Então, os piratas acabaram perdendo muita força após 1730, porque os países perceberam que não dava para continuar aturando essa afronta dessas pessoas. Até hoje existem piratas, tá? Isso ainda é uma coisa que acontece. No próximo bimestre, a África, 8º ano. E na África, nós vamos comentar sobre a Somália, um paísinho bem pobre da África. E a Somália é um antro, é um lugar onde muitos piratas ainda, de fato, estão estabelecidos. E eu vou explicar futuramente para vocês como isso acontece. Agora, vamos voltar para o Haiti. Evolução do Haiti e a independência do Haiti. Novamente, pessoal, não quero que copiem, tá? Só que quem tiver interesse pode sentir à vontade. O Haiti, ele era destinado somente para plantar. A República Dominicana também era destinada apenas para plantar. Plantar o quê? Cana-de-açúcar, as plantations, tá? Isso daqui vocês já viram em história e provavelmente vão ver de novo em história. São Domingo, que foi a parte espanhola, da ilha de Hispaniola, lado direito espanhol, República Dominicana, lado esquerdo Haiti, ficou com a França. A parte da direita, pessoal, a parte que a Espanha estava sob controle, ela tinha muita área plana, era um solo muito saudável, era um solo muito novo, então a plantação de cana-de-açúcar prosperou com uma facilidade muito grande. Os espanhóis começaram a avançar no continente, começaram a encontrar novas terras, entraram em guerras contra os maias, incas, astecas, encontraram ouro, prata, mais terras, madeiras e animais, enfim. Todo tipo de coisa que vocês imaginam, os espanhóis começaram a encontrar, só que em República Dominicana, né, Santo Domingo, como vocês estão vendo aí,
acabou sendo uma área muito rentável para a Espanha. E eles acabaram investindo novamente nessa terra. Eles tinham esquecido por um tempo, né, para expandir o domínio no continente, e agora voltaram para produzir cana-de-açúcar novamente. E acabou dando muito resultado, tá? Tanto é que eu destaquei aqui para vocês, ó, Santo Domingo, que é a República Dominicana, se tornou a colônia mais rica e desenvolvida das Américas, de tanto investimento espanhol que estava sendo dado naquela parte da América, pessoal. Aí, com o tempo, o que acontece? Os escravos, eles começaram a se cansar, né? Essa questão da escravidão aí, ela é uma questão lógica. As pessoas não eram, de fato, humanos, eram propriedade privada dos espanhóis, portugueses, franceses, enfim. E eles começaram, de fato, a ficar incomodados com essa situação, né? Qualquer pessoa ficaria. Começaram a haver várias rebeliões dos escravos, tanto na parte espanhola como na parte francesa, que estavam o quê? Exigindo mais direitos, exigindo liberdade, exigindo o fim dessa tirania dos povos europeus perante eles. O problema real foi o quê? A parte espanhola, ela era muito bem controlada, a parte francesa não. A parte francesa, ela não era tão desenvolvida, os escravos, eles eram, de fato, de um povo mais guerreiro, e esse foi um grande problema para a colônia do Haiti, futuro Haiti, né, controlado pela França. Os escravos acabaram, de fato, causando caos, e a França perdeu o controle. Aí agora uma coisa importante relativo ao nosso mundo, não é em relativo àquela época não, é em relativo a qualquer contexto histórico. Assim que a França começou a perder o controle da ilha que estava controlando, né, na parte espanhola que eles estavam sob controle, que é o futuro Haiti, a Inglaterra e a Espanha perceberam que havia ali uma coisa interessante acontecendo. Esses dois países, pessoal, até destaquei aqui para vocês, ó, Inglaterra e Espanha agiram para piorar ainda mais a situação. A Espanha e a Inglaterra tinham interesse que o Haiti não prosperasse. Por quê? Porque eles não queriam que a França crescesse. Eles não queriam que a França se desenvolvesse e voltasse a produzir cana-de-açúcar. Eles não tinham interesse nisso, tá? Então, esses dois países conseguiram aumentar ainda mais o caos na ilha. Eles ajudaram os escravos, eles começaram a atacar a coroa francesa, enfim, eles pioraram a situação e começaram a inflar ainda mais os escravos contra os colonizadores franceses. E isso deu muito certo, porque toda a ilha de Haiti, tá? Apenas a parte francesa, a parte espanhola ficou ok. A parte francesa, ela de fato ficou um caos, tá? Não conseguiam fazer mais nada. Aí o que acontece? A França viu que não estava conseguindo controlar os escravos, eles tentavam de forma agressiva, tentavam conversar e nada dava resultado. O que a França fez? Ela decidiu abolir a escravidão na ilha. E em 1794, esse Toussaint Louverture, que aqui é uma gravura dele, tá? Isso aqui não é uma foto real não, como vocês estão vendo, é uma representação. Ele se tornou o primeiro comandante negro a derrotar um exército europeu e se tornou o governador-geral da ilha do Haiti. Qual que é o grande problema? A França permitiu que os escravos fossem libertos, a França permitiu que Toussaint se tornasse o grande governador da ilha do Haiti, só que a ilha ainda era uma colônia, ela não estava independente, tá? Que fique bem registrado isso. Os escravos começaram a ter direitos, só que eles ainda não eram totalmente livres. A ilha ainda estava sob o controle da França. O problema real surge agora, ó. Assim que eu destaquei aqui embaixo de governador-geral da ilha, ó, não consegue romper com a economia de plantations. Os escravos foram libertos, entre aspas, o Toussaint se tornou o governador-geral da ilha, só que ainda assim toda a economia do Haiti era destinada para as plantations. Continuando a história aqui, ó, o negócio cada vez pior, pessoal. A França, ela percebeu que esse Toussaint, ele estava, de fato, se tornando uma pessoa muito grande, uma pessoa muito influente, e esse Toussaint, com seus ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, que é uma coisa relativa à Revolução Francesa, tá? O Toussaint, ele estava repetindo aquilo que aconteceu na França. Então, estava tudo de acordo com o que a humanidade é. Escravos se revoltando contra os tiranos, assim como aconteceu na Revolução Francesa, pessoal. Ele começou a ganhar muito poder, e a França percebeu que esse cara, ele estava tendo uma influência muito grande sobre toda a América. E os demais governos da Espanha, Portugal, Inglaterra e Holanda começaram a ficar muito incomodados com um negro livre e governador de uma ilha que estava dissipando a sua influência perante os demais. Ele estava fazendo com que outros escravos também quisessem liberdade.
Aí o que acontece? A França teve que tomar uma atitude, porque eles não podiam deixar que esse cara continuasse fazendo isso, e decidiram o quê? Restabelecer a escravidão em maio de 1802. Libertaram os escravos e depois falaram o seguinte: não, esquece, ó, agora vocês são escravos de novo, e se vocês não cooperarem, nós vamos matar todo mundo. É o clássico do tirano, né? Aí o que acontece? Esse Toussaint Louverture, ele foi capturado pelos franceses, eles invadiram a ilha, mataram muitos escravos, houveram outros conflitos, né, porque agora eram escravos de novo, e os franceses falaram que agora nós estamos novamente no controle da ilha. Só que isso não deu muito resultado, porque assim que o Toussaint Louverture ele foi preso e levado de volta para a França, e com certeza ele foi executado, tá? O seu braço direito, que é o Jacques Dessalines, que é esse que vocês estão vendo aí, ele assumiu o controle do Toussaint e novamente fez a mesma coisa que ele. Ele jogou os escravos contra os colonizadores franceses. E, pessoal, isso deu muito certo. A França não conseguiu controlar a Revolução dos Escravos e eles acabaram novamente tomando o controle da ilha. E aí que entra a parte mais interessante da história, que é aquela que mostra que essa questão aí da etnia, da cor da pele, de onde você vem, ela não influencia em nada, porque o comportamento humano, ele é muito... Oi? Tá funcionando? Não. A internet tá funcionando ou tá voando? Alguém pode me falar aí? Tá, mas de vez em quando dá umas travadinhas. Ah, beleza. Olha lá, ó, 1804... é proclamada a independência e nasce o Haiti. Haiti quer dizer o quê? País das montanhas, que é exatamente aquilo que eu destaquei e que você também bem destacou, Letícia, no começo, quando eu mostrei a ilha de Hispaniola, né? É uma ilha que tem uma grande cadeia montanhosa no centro dela. Haiti é um nome que vem dos taínos, tá? Esses taínos, como eu comentei com vocês na aula passada, eram os índios nativos dessa ilha, pessoal. Como eu disse para vocês, agora que mora aquela parte mais sinistra da história, que comprova que o ser humano é uma criatura muito parecida. Essa questão de onde vem, questão de cultura, tudo isso influencia muito. Só que a natureza humana, ela é muito parecida, pessoal. O Jacques Dessalines, ele queria que, de fato, o Haiti fosse livre da França. Ele não queria que os franceses voltassem a dominar a ilha. O que ele mandou fazer? Ele mandou que os seus correligionários, seus soldados, matassem todo mundo que não era negro. Então, todo mundo que era da França, que era da Europa, todo mundo que não nasceu na América, tá? Que não era índio ou que não era negro, o Dessalines, ele mandou os seus soldados matarem. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele fez literalmente uma carnificina, ele matou todos os franceses. Haviam franceses, 8º ano, que eram a favor da independência porque eles não queriam ser controlados pela França. Eles queriam comandar a ilha a partir das suas casas, contratar escravos, ex-escravos, né, agora pessoas livres, e queriam de fato prosperar. Só que o Dessalines, ele não se importou com isso. Se você era branco em 1804, o Jacques Dessalines mandou os seus soldados matarem você. Então, é por esse motivo que quando vocês olham uma foto do Haiti, podem procurar depois da aula, tá? População do Haiti. 8º ano, praticamente todo mundo do Haiti é negro. Só que é negro de verdade, tá? Não é pardo, tipo a minha cor aqui, não. É aquele negro africano. Por que isso acontece? Porque praticamente toda a população haitiana é descendente direta de negros da África. Professor. Oi, Letícia, pode falar. Além de eu falar que pardo não é um termo muito bom de ser usado, tem que ser usado negro de pele clara, depois eu explico por quê, mas também as pessoas da... Eu acho que eu esqueci o nome do carinha, mas ele deveria ter pensado que quem estava do lado dele, não importa a cor, quem está do lado dele ele não deveria ter matado quem está do lado dele. Eu também acho que não deveria ter matado ninguém, mas tudo bem. Essa questão aí, Letícia, daí é um assunto profundo, hein? Eu vou te falar que essa é uma discussão grande também. Essa questão aí de como você vai nomear a etnia, né? A coloração da pessoa, se ela é branca, negra, como você disse, né? Negro de pele mais clara, enfim, tudo isso daí é uma coisa muito complicada. E sabe por que isso acontece, Letícia? É porque isso daqui é aquilo que demonstra como o ser humano nunca vai ser unido. Porque cada pessoa tem um ponto de perspectiva em relação a algo.
Aí o que acontece? É exatamente o que você disse agora, Letícia, que é uma coisa boa, tá? Isso tem que acontecer, é uma coisa necessária. Quando alguém fala uma coisa assim, é tal coisa, aí outra pessoa fala, não, só que não é assim que funciona, não. Você tem que chamar de outro nome. Isso está certíssimo, Letícia, porque essa é uma forma de que as pessoas utilizam, né, para mostrar os seus pontos de vista. Essa questão aí em relação à origem dos povos, essa questão gera muito debate, muito mesmo. Então, é isso mesmo. Professor, porque o pardo é uma palavra que, vamos dizer assim, é considerada errada para ser usada, é porque pardo significa sujo. Então, meio que você está chamando a sua cor de pele suja, entendeu? Bem aquilo que você falou, quando acabar a aula eu comento isso, Letícia, é bem interessante o que você disse agora. Me lembra se eu não falar, tá? Ó, vamos lá. Essa daqui é a comprovação do porquê o Haiti acabou não crescendo, acabou não se desenvolvendo. A questão relativa a haver furacões e terremotos, ela é um fator preponderante. Como os eventos climáticos, eventos geológicos naquela parte do mundo são muito intensos, isso com certeza afeta tudo. Mas essa questão econômica, pessoal, ela é preponderante ainda mais. O motivo é muito simples. O Japão, ele também tem terremotos e o Japão também tem tufões, que são muito piores do que os furacões. Então, as condições naturais, elas são muito parecidas. Só que o passado dos dois países é muito diferente. E a forma como as pessoas lidam com a economia, ela é maior ainda. O Haiti ficou livre da França, só que ele continuou perpetuando o quê? O comércio de açúcar, plantations, grandes monoculturas. Agora, as pessoas do Haiti estavam livres, entre aspas, só que ainda assim estavam o quê? Vendendo açúcar para os mesmos países. O Haiti, ele se tornou uma colônia utilizada apenas para plantar cana-de-açúcar, ele se tornou livre e ainda continuou fazendo a mesma coisa. Então a economia não mudou nada, não mudou absolutamente nada. E agora que muitas pessoas estavam livres, todos começaram a lutar para ter mais coisas, né? Agora que de fato eram livres, eles criam mais propriedades privadas, criam direitos de independência, o país ele continuou com conflitos internos. Até destaque aqui no meio para vocês, um país independente pauperizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um país tomado de conflitos, um país que não tem unidade, um país que não tem o quê? Uma autonomia direta. Agora, fora de um intercâmbio favorável na economia internacional e passar a se dedicar à tradição herdada da África, ou seja, a agricultura de subsistência. No Haiti, a única coisa que dava resultado era a cana-de-açúcar. Só que agora, pessoal, o que acontece? Não havia entrada de investimento francês. Então, a matéria-prima utilizada para plantar essa cana-de-açúcar, ela agora não estava vindo mais. Porque o Haiti, ele não tinha mais contato econômico com a França, ele teve que criar contatos econômicos com outros países. As pessoas que estavam no Haiti, elas tiveram que fazer o quê? Tiveram que voltar à tradição da África, à tradição dos seus antepassados, que era o quê? Apenas plantar para sobreviver, que é a base do capitalismo, tá? A agricultura de subsistência. E como vocês bem sabem, pessoal, um país que funciona apenas com a agricultura de subsistência é um país que não funciona, porque as pessoas estão plantando apenas para não morrerem de fome, elas não plantam para fazer comércio. E o Haiti inteiro se tornou isso, uma grande ilha, ou um grande pedaço de uma ilha, destinado apenas para plantar coisas básicas. As relações econômicas do Haiti, elas começaram a diminuir muito. E dessa forma o país entrou em declínio total e não conseguiu nunca mais se recuperar, gente. O canal do Panamá, eu destaquei já para vocês, né? Bem no começo, acho que eu destaquei, e não tem muito segredo aqui, pessoal. Bem aqui no começo, vou até mostrar aqui com o mouse. Aqui, é o canal do Panamá, pessoal, onde eu estou passando meu mouse. E olha só que interessante, Bem aqui, é um lugar chamado Passagem de Vento. Se chama isso mesmo, tá? O Windward Passage, deve ser Passagem dos Ventos Rápidos. Essa passagem aqui fica entre Cuba e fica entre o Haiti. Qual é o grande X da questão aqui? Essa parte aqui, pessoal, os ventos, eles correm muito rapidamente. E como os barcos naquela época, né, a 1800, agora atualmente eles têm motores, então pouquíssimos barcos utilizam vela. Eles utilizavam essa passagem aqui para ganhar mais velocidade. É por esse motivo que o canal do Panamá foi construído, para conectar esse ponto aqui com os Estados Unidos, que já estavam crescendo, e com a Europa. Então os barcos podiam rapidamente transitar por aqui, vir nessa direção aqui, pegar muita velocidade e ir em direção ao seu destino. Essa que é a lógica do canal do Panamá.
conectar essa passagem de vento com esse pequeno trecho que vocês estão vendo lá. Aqui, ó, nós temos o trajeto de navegação da China com o Brasil e com demais países da América. Ó, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, ó, Hong Kong, Xi'an, Xiamen, Xangai, são cidades chinesas que utilizam muito o Canal do Panamá para comercializar com o Brasil e também com essa parte mais à direita dos Estados Unidos, pessoal. Então, o Canal do Panamá, ele é muito utilizado por embarcações chinesas. Aqui, ó, nós temos uma comparação, pessoal. Aqui do lado direito, ó, tempo de viagem do Japão até o Brasil pelo mar, cerca de 40 dias. Se vier pelo Canal do Panamá, vai ser cerca de 30 dias. Esses 10 dias a menos, eles são muito importantes. Isso realmente é economicamente viável, tá? Reduzir em 10 dias. Tudo chega mais rápido. Se tiver algo paga, não vai perecer tão rapidamente. Enfim, as pessoas vão poder ter as suas compras mais rapidamente, assim por diante. Então, a China, ela é um dos países que mais utiliza o Canal do Panamá para fazer negócio. Professor, basicamente eles tiraram a terra dali para abrir um canal para o barco passar? É, ó, aqui, ó, vou até destacar agora para vocês aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, pessoal, essa parte aqui, ó, isso aqui é um lago. É o Lago Gatun. Esse lago aqui, ele já existia. E é um lago bem grande, como vocês podem ver, ele já estava bem no meio do Panamá. Então, o que eles fizeram? Se eu não me engano, foi os Estados Unidos, tá? Foi os Estados Unidos com investimento europeu também. Eles apenas pegaram esse grande lago aqui no meio do Panamá e começaram a cavar essas trincheiras aqui, ó, esses rios artificiais. Aí, esses rios aqui, eles conectam o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Exatamente, Letícia. Eles foram cavando, foram quebrando, foram destruindo. Parece impossível, pessoal, só que é uma coisa que a humanidade faz há anos, tá? Essa questão de cavar o solo para criar entradas artificiais de água, isso é uma coisa que há anos é feito. Então, eles de fato realmente fizeram isso. Se aproveitaram do lago para expandir o tamanho da área. Aqui é o que vocês estão vendo, pessoal, é o Canal do Panamá em si, tá? Essa parte central aqui. Essa parte aqui vai ser o canal, ela conecta esse trecho com esse. É aquele sistema de eclusa que eu acho que eu já expliquei para vocês esse ano no sexto ano, acho que foi no sexto ano, que é como se fosse um grande elevador de água. O problema, pessoal, é o seguinte, ó, essa questão do canal do Panamá. Para conectar esses trechos aqui, o que acontece? Eles utilizam água do próprio lago. Então, eles conectam o lago com o Oceano Atlântico e com o Oceano Pacífico. E esse lago, que é um lago, diga-se de passagem, grande, tem períodos do ano, como está acontecendo agora, tá? Eu descobri isso quando eu fiz essa aula. Esse lago está no período de seca, então a água que está disponível nesse lago aí, o Lago de Gatun, ela está diminuindo. Então todos os caminhos, né? Todos os transportes de navios no Canal do Panamá está um pouco controlado, porque o lago realmente está o quê? Está perdendo água. É justamente o lago que conecta os oceanos. Se o lago começa a perder água, os oceanos também o quê? Acabam tendo que ter mais dificuldade. Então, todo mundo é influenciado por isso. Tem que controlar o lago. E o Canal do Panamá é exatamente isso. Uma conexão entre os oceanos que utiliza esse lago de Gatun central para criar esse intercâmbio, pessoal. Vamos lá, que tem que acabar essa aula hoje. CARICOM, ó, isso aqui é uma coisa muito simples. Um bloco econômico. Vou passar bem rapidamente, pessoal. O que vai ser um bloco econômico? Um monte de país que quer criar um comércio estável, quer manter relações econômicas, vender, comprar mercadorias, matéria-prima, produtos industriais, eles fazem vários acordos, pessoal. E isso, quando acaba se concluindo, se torna um bloco econômico. O que vocês estão vendo aqui agora, todos os países de verde fazem parte desse CARICOM. Esse CARICOM é simplesmente o quê? Um bloco econômico que une todo mundo da América Central, da América Insular, e também vai unir o quê? Alguns países como o México, e esses países da parte de cima aqui da América do Sul também são o quê? São associados, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Um bloco econômico é uma união de países que querem criar comércio. E como todo mundo na América Central e América Insular é muito pobre, acaba sendo muito importante que haja gente. Isso aqui vai ser complicado, pessoal, só que eu vou explicar rapidamente, tá? Nicarágua, desculpa. A questão da Nicarágua, ela é muito simples e tudo isso aqui, ó, envolve essa mensagem aqui do filme do Batman, pessoal. Ou você morre como um herói, ou você vive bastante para se tornar um vilão. E eu vou explicar rapidamente por que essa passagem do filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, tá? Que é o do Coringa, esse aqui é o Harvey Dent. Por que ela é muito didática em relação à Nicarágua? Por causa do presidente da Nicarágua, esse daqui, ó, o José Daniel Ortega Saavedra. Ó,
Rapidamente, pessoal, a Nicarágua, ela era dominada por uma família chamada a família dos Somoza. O pai Somoza e os dois filhos Somoza também foram governantes, ditadores da Nicarágua. Não tinha eleição, não tinha democracia, não tinha nada. Aí esse Daniel Ortega, ele conseguiu liderar um grupo de pessoas e houve uma revolução popular e conseguiram dominar a Nicarágua, que é apenas uma parte da América Central. A Nicarágua foi dominada e o Daniel Ortega se tornou o quê? O primeiro presidente, de fato, dessa parte da América. E chamou eleições depois de um tempo e foi o quê? Essa Violeta Chamorro, que ela foi eleita a governadora, a presidente da ilha da Nicarágua. Que ilha, o quê, Flávio? Desse pedaço da Nicarágua. Ela teve um governo liberal e a favor da entrada de capital estrangeiro, ou seja, investimentos de outros países. O Daniel Ortega, ele saiu um pouco de cena, tá? Esse cara aqui, que foi o cara que causou a revolução da Nicarágua. Esse cara aqui que tirou a família Somoza do poder. Acontece que em 2006, o Daniel Ortega, ele foi novamente eleito presidente da Nicarágua e agora ele voltou com um discurso voltado para as massas, um discurso contra investimento estrangeiro, um discurso a favor de fortalecer o Estado da Nicarágua, enfim, um discurso populista, pessoal, que é muito vinculado com o socialismo, tá? Quando eu chegar na América do Sul, Venezuela e Bolívia, vou explicar isso para vocês. Acontece é que o Daniel Ortega, ele percebeu que permitir que as pessoas tivessem liberdade ia fazer com que ele perdesse o governo dele. Então agora, quando ele voltou a ser presidente, o cara que derrubou um ditador, ele falou que se eu não for autoritário, eu vou perder o meu mandato. Então ele começou a fazer exatamente a mesma coisa que o cara que ele derrubou fez há 30 anos atrás. Ó, isso que vocês estão vendo aqui agora, ó, é uma perspectiva do crescimento da Nicarágua. Aqui na parte direita, oitavo ano, ó, essa parte no final aí, como vocês podem ver, essas barrinhas azuis aí, é a perspectiva de crescimento de 2018 e a perspectiva de crescimento de 2019. Agora é 8,2, né? Ah, nem rola, gente. Quero que vocês entendam a fundo isso daqui. Não vou explicar hoje, não. Vou ter que explicar semana que vem. E eu vou além, pessoal. Isso aqui eu não quero explicar com um vídeo gravado, não, tá? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante aqui, porque é um assunto muito legal que vai acontecer depois, e eu não quero muito dar spoiler para vocês. Eu só quero dizer o seguinte, ó. Por que eu vou comentar semana que vem essa questão da Nicarágua, gente? Porque nos últimos slides aqui, como eu vou mostrar para vocês, esse Daniel Ortega, ele começou a acusar os cristãos de estarem promovendo uma revolução contra ele. Então, a Nicarágua, pessoal, é o único país da América Latina que tem perseguição religiosa aberta. E eu quero que vocês entendam por que ele fez isso. Não posso comentar isso agora, porque acabou a aula e eu não quero fazer gravado, gente. É muito interessante esse assunto. Parar de gravar aqui, porque realmente